Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Magrela. Hoje vamos dar início à nossa 10ª aula. Vamos falar sobre regiões do gráfico onde eu vou estar trabalhando para fazer minhas compras e minhas vendas utilizando a FIBO para me achar a área de desconto do preço no gráfico, ok? Vamos aguardar os meninos entrarem em sala para a gente dar início. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e comenta aí embaixo se você gostou, se não gostou, se tem alguma dúvida que a gente responde, tá bom? Então vou pausar aqui e já eu volto com os meninos. Prontinho, hoje a nossa aula vai ser sobre a área de desconto do preço, né, utilizando a FIBO. A gente vai utilizar a FIBO para saber em que área eu posso comprar, em que área eu posso vender. Porque não é porque o gráfico está em uma tendência de queda ou em uma tendência de alta que eu vou estar comprando ou vendendo em qualquer região. A gente tem um local onde o preço fica mais barato. E para isso a gente utiliza a Fibonacci. A configuração da FIBO está aqui, vai ficar gravado, depois é só olhar. Foto da configuração, bate uma foto, depois na gravação. A minha FIBO, ela pode ser traçada tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Isso não vai importar, porém, os 50% mostra onde eu vou ter o início da minha área de desconto. Se eu puxar a minha FIBO aqui de cima para baixo, ó, nessa tendência aqui, vamos lá. Eu puxando minha FIBO nessa tendência aqui, ó, de baixo para cima, vamos observar que a minha área de desconto do preço, ele está entre a 50 e a 100, porque eu puxei a minha FIBO, ó, de baixo para cima, acompanhando a tendência. Tudo que está aqui abaixo da 50, tudo que eu tiver abaixo dessa região aqui é a minha área de desconto. Magrela, como assim uma área de desconto? Simplesmente vamos imaginar que você está querendo comprar uma casa. E essa casa, nos últimos dias, está tendo uma alta valorização. E aí você quer comprar, está doido para comprar, mas a casa está batendo ali os 100 mil. Aí você olha para as suas economias e vê que não tem 100 mil. Tipo, eu tenho 70, mas não queria gastar os 70. Eu queria pegar uma casa boa, porém eu queria um desconto bom, né? O que eu vou fazer? Eu vou aguardar para ver se essa casa desvaloriza e eu consiga comprar essa casa, né? Consiga comprar essa casa com desconto. E para isso a gente vai estar utilizando a FIBO. Vamos fazer de conta que essa tendência de alta é uma tendência da valorização da casa. Aqui em cima está os 100 mil, né? Que a casa está valendo os 100 mil. E dos 50% abaixo é a nossa área de desconto. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar melhor o entendimento. Tudo que está acima, o que está nessa parte vermelha, que é acima dos 50%, é o valor que está caro. Eu quero um valor mais barato, então sempre eu vou aguardar abaixo da região de 50%. Então, se essa casa cair, desvalorizar e chegar na minha área aqui dos 50% até a minha região, né, aqui de 100, tudo isso aqui para mim é desconto. Tudo que está aqui embaixo é desconto. Por quê? Não diria nem a área de 100 em si, porque seria o final, mas até 88, por qual motivo? Porque seria uma área de mitigação, uma área de fechamento de contrato e daqui o mercado tende a subir. Isso a gente olha no gráfico normal. Como eu estou falando, dando um exemplo que é uma casa, então digamos que aqui desses 50 para baixo, a casa começasse a valer 50 mil, aí começasse a valer 40 mil, 30 mil, né? O que seria mais vantajoso para mim? Comprar uma casa de 100 mil ou comprar a mesma casa por 40 mil? É mais vantajoso para mim comprar a mesma casa por 40 mil. Eu ter um desconto e adquirir o mesmo bem, né? Então, quando eu traço a minha FIBO de baixo para cima, a favor da tendência, a minha área de desconto do preço é a partir dos 50%. A partir dos 50%. Deixa eu só achar um aqui.
A partir dessa área aqui, ó. 50% eu tenho toda a minha área de desconto. Então, nessa área de desconto, como é que eu vou fazer para me fazer minha entrada? Eu posso puxar uma nova FIBO nessa área, caso eu queira para pegar o desconto bem, um desconto maior no gráfico. Como eu faria isso? Eu pegaria minha FIBO nessa área aqui, quando o mercado começasse a descer, né? O mercado desceu aqui e aí começou, né, a fazer a impulsão, porque ele tem a impulsão, correção, vê essa nova impulsão aqui. O mercado chegou na minha área de desconto. O que eu vou observar? Eu posso puxar uma FIBO nessa área e trabalhar um melhor preço. Eu vou dar exemplo disso no gráfico, mas eu quero só que vocês entendam o seguinte, que para mim eu tenho que trabalhar, para ficar melhor para mim um desconto, eu tenho que trabalhar abaixo dos 50% da FIBO. E quando eu estiver nessa área aqui, o que eu tiver de impulsão num time menor, né, eu vou estar traçando a minha FIBO para pegar a minha melhor área de desconto. Aqui eu tenho um gráfico, nesse fundo, eu tenho uma área de mitigação, eu tenho uma área de fechamento de contrato. O gráfico tende a vir nessa área para fechar esses contratos, principalmente porque eu tenho liquidez aqui anterior, né? O mercado tende a vir fechar esses contratos aqui embaixo. E quando esse mercado chegar aqui para fechar esse contrato, que ele bater aqui nessa região, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar, né, o mercado começar a quebrar a estrutura de alta, quebrando a estrutura para alta, aí sim eu vou pegar a minha FIBO. Pode ser nesse mesmo time, Magrela? Pode ser, não tem problema. Se quiser ir para um time menor, também pode ser. Mas eu vou vir nessa estrutura aqui de alta, nessa nova estrutura, eu vou puxar a minha Fibonacci aqui e vou aguardar o mercado vir na área de 50%. Deixa eu só... Ó, vou aguardar o mercado vir aqui nessa área de 50%. Por quê? Porque aqui é o meu desconto do desconto. Aqui é o ponto de entrada. Quando eu puxo a minha FIBO maior, eu estou mostrando o quê? Que eu estou trabalhando a favor da tendência, estou procurando uma entrada que acompanhe a tendência de alta, pois no momento eu tenho um mercado altista. Depois que eu identificar a minha área de mitigação, onde eu acredito que o mercado venha fechar esses contratos institucionais, quando o mercado descer na área, que ele chegar nessa área de mitigação, me formar estrutura de alta, ou seja, tendo uma rejeição da área, aí sim eu vou puxar a minha FIBO e vou aguardar o mercado nos 50%, entrando com uma ordem de compra nos 50%, colocando o stop no último fundo, abaixo do último fundo, e tendo o meu alvo, a próxima área de liquidez. Vai ser mais ou menos assim que a gente vai ser assim que a gente vai estar trabalhando. Vamos identificar isso no gráfico. Não tem segredo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver qual é a tendência. Qual é a tendência do gráfico? Vamos pegar outro ativo aqui. O SDCAD, vamos olhar no diário, passo a passo, o que eu tenho que fazer. Primeiramente eu vou no diário, deixa eu apagar essa, vou no diário, no gráfico diário, observo a tendência do mercado. O mercado é óbvio que está em tendência de queda, o mercado é baixista. O que eu vou agora fazer? Vou num time menor, Primeiramente, no diário, eu vou deixar marcado a minha área. Vamos fazer passo a passo bem direitinho. Vou deixar logo marcado a minha área de order block, né? Meu última pernada de alta, depois de uma forte queda, né? Eu tenho essa order block que ela caiu, retestou e caiu novamente. Ou seja, aqui eu tenho nos 50% dela, aqui, eu tenho uma área, né, que o mercado pode sim voltar para mitigar. Deixa eu colocar um texto aqui, mostrar.
50%, 50%, aí, 50% da order block. 50% da order block diária. Vou deixar marcadinho aqui, já sinalizado. No meio, em cima. No centro não, esquerdo não, direito. Vem aqui, prontinho. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letra. Prontinho. Prontinho. Vamos lá. Tem os 50% dessa order block diária, onde o mercado caiu, quebrou a estrutura, ó. Veio quebrando a estrutura aqui. Aqui. Deixa eu aumentar isso aqui, negócio pequeno, Jesus. Deixa eu aumentar aqui pra gente poder ver bem direitinho. Prontinho. Teve quebra de estrutura aqui, ó. Teve quebra de estrutura aqui. Teve quebra de estrutura aqui, ó. Todo tempo o mercado quebrando as estruturas anteriores, né? Então o mercado teve essa quebra, fez a queda, depois voltou lá na área, retestou, né? Não quebrou para alta, porque o mercado ficou abaixo do fechamento. Ó, observe que o mercado ficou abaixo do fechamento, depois continuou a queda. Pode sim que o mercado venha aqui, para depois continuar a tendência de queda. Até mesmo porque eu tenho essa última order block, eu tenho essa maior, que já foi retestada, e tenho essa última order block também. Aqui também é uma área de order block diária. O último candle de alta, depois de uma forte queda, o mercado não voltou lá. Então, tudo isso aqui é uma área, né? Tudo isso aqui é uma área diária, para a gente pode estar trabalhando assim em venda. Marquei os 50% da minha order block, está dentro da minha área, né? Essa outra order block está dentro da minha área. Vou lá no meu H4, vou diminuindo os time, para me deixar todo marcadinho para mim estar operando. Sempre eu vou fazer isso em todo o gráfico que eu pegar, marcar minhas áreas onde eu vou estar trabalhando. Lembre-se que eu tenho um mercado de queda. Eu tenho um mercado baixista, já quebrou a estrutura anterior, então eu tenho uma força vendedora. A próxima aqui no H4, eu tenho aqui order block mais alta. Eu vou ter essas aqui, mas observe que o mercado caiu e corrigiu. Nesse caso não houve correção, mas aqui já houve. O mercado fez um order block, caiu, aí voltou lá na área, corrigiu, caiu novamente, veio nessa embellice, caiu novamente, já veio aqui nessa embellice, caiu. Ou seja, eu tenho um fechamento de contrato, eu tenho uma queda bem saudável, né? Mas pode sim acontecer do mercado ir lá em cima, fechar, mitigar os contratos e depois voltar para a tendência de queda. Mas eu vou deixar marcadinho o que me interessa. No H4, aqui dá para trabalhar uma venda também, porque o mercado depois da queda, ele corrigiu 50% da embellice, mas ainda não veio nessa área, né? Vou deixar marcadinho também. H4, eu vou colocar só H4 para a gente só saber em que time são esses. Aqui eu vou colocar também H4. Prontinho. O que eu tenho aqui, puxando a minha Fibonacci para ver a minha área de desconto do preço, pego minha Fibo, vou puxar a minha Fibo de retração. Como eu tenho uma tendência de baixa, posso estar puxando de cima para baixo.
acompanhando a tendência, né? Tudo que eu tenho aqui em cima é minha área de desconto. É aqui que entra o meu pulozinho do gato. Como assim, Magrela? O que que eu tenho marcado aqui em cima? Observe que eu tenho um H4. Eu tenho um H4, ó. Eu tenho um H4 aqui, uma order block. Então, se o mercado voltar aqui nessa área, eu tenho como trabalhar uma venda nessa área. O que que eu preciso que aconteça nessa área? Eu preciso que o mercado venha aqui, toque nessa área, respeite essa área, comece a cair, fazendo estrutura, quebrando estruturas, né? Deixando para mim aqui estruturas de baixa. Por quê? Porque só assim, com essas estruturas de baixa, eu vou estar puxando a minha outra fibo, né? Até em cima, até o topo, e vendo a minha área de desconto. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Minha área de desconto. Ó, minha área de desconto, desse topo até o fundo. Puxo a minha fibo e eu vou ter minha área de desconto, que vai ser essa aqui. Ó, tudo isso aqui vai ser a minha área de desconto para me estar trabalhando. Na hora que o mercado voltar lá, eu coloco a minha entrada de venda aqui. Deixa eu puxar mais para cá para não ficar muito no pé. Coloco minha ordem de venda, stop loss acima do último fundo e o take na próxima área de liquidez. Vou fazer esse movimento. Tudo o que o mercado está me mostrando, né? Eu vou estar trabalhando a favor da tendência. Magrela, dá para pegar a ordem contra a tendência? Dá para pegar, trabalhando a área de liquidez. Mas lembre-se de uma coisa, é sempre bom trabalhar a favor da tendência. Sempre, sempre. Então, primeiramente, você olha a tendência do mercado, se é baixista ou se é altista. Nesse caso, eu estou no time, tanto faz eu ficar no H4 como no H1. Tanto faz. Eu vou ter a mesma área que eu já marquei. Se eu olhar aqui no H1, olhar toda essa área aqui no H1, ó, eu vou ter na mesma área ou order block ou imbalance. Ó, tem uma imbalance. Então, posso estar trabalhando aqui nesse 50%. Eu tenho um order block aqui em cima, né? Então, dá para me trabalhar tanto no H1 como H4. Eu gosto muito do H4 porque cada vez que o time é maior, né? Quanto maior o tempo gráfico, mais forte fica aquela área. Principalmente se o mercado fizer esse movimento aqui, nessa área. Ele vir... Peraí que a fibra saiu do lugar. Ele vir aqui, né? Fazer isso aqui, que eu acho maravilhoso. Amo quando faz, um dos meus gatilhos que eu gosto. O mercado simplesmente vir aqui na marcação, né? E deixar isso aqui, ó. Um candle com um pavio. Ele deixar um candle com pavio. Ou seja, ele rompendo a estrutura, quebrando a minha marcação que eu deixei, a minha área, minha order block, ela vai, rompe, depois retrai e deixando um pavio. Rompe a área que eu quero e depois retrai. Isso mostra que eu tenho força vendedora e isso é muito bom para a gente estar trabalhando. Então, se eu tenho um candle de H4 que fechou abaixo da minha área, abaixo aqui da 78 da minha Fibo, né? Eu posso sim estar trabalhando com essa venda maior confirmação. Se eu não tiver um candle desse tipo, né, mas eu tiver só ele abaixo, totalmente o pavio abaixo da minha Fibo, da minha área, da minha order block, da minha imbalance, o que eu marquei na minha área, mas eu tenho que aguardar uma estrutura, uma quebra de estrutura baixista, que é para mim estar tendo uma confirmação maior que o mercado está tendo força vendedora. Quando eu tenho um pavio, não, porque o pavio já me mostra isso, dá para entrar no risco, sem problema. Quando eu não tenho um pavio, eu aguardo a estrutura de baixa para poder fazer a minha venda. Ou a minha compra, caso for um mercado altista, né?
Vamos dar um exemplo aqui no gráfico, no próprio gráfico de algo que aconteceu, do que eu estou falando. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu aumentar esse zoom aqui para ficar melhor. Prontinho. Dar um exemplo aqui na prática que o mercado fez. Que tá lindo. Ó. Isso aqui tá lindo. Mercado em tendência de baixa, vindo passado já de queda, quebrando estrutura de baixa. Eu tenho área de order block. E aqui, ó, área de order block. Né? Só que o mercado está subindo e eu não sei o que fazer quando chegar lá. Não sei o que fazer. Observe que quando eu puxo a fibra, ó, puxando a fibra do último topo para o último fundo, eu tenho a minha área, né? Aqui de 78 e 88, que é as duas áreas que a gente vai estar trabalhando com desconto. Por quê? Porque ela é acima das 50. Então, tudo isso aqui para mim é a área de desconto do preço. Então, as duas numeração de fibra que eu vou estar sempre de olho é 88 e a 78. Sempre eu vou estar de olho nesses dois preços da minha fibra, nessas duas áreas. Observe que o mercado foi lá em cima, nesse H1, ó, foi lá em cima nesse candle e deixou um pavio de retração. Isso significa o quê? Significa que eu estou tendo uma rejeição da área. Eu estou tendo uma mitigação da área, um fechamento de contrato, o mercado já está retraindo, continuando na tendência macro, que é a tendência de queda. Na 78, aqui na 78, no fechamento deste candle, eu poderia sim ter entrado, somente com esse pavio. Por quê? Porque o mercado fechou, ó, em cima da 78, foi lá na 88, deu retração, deixou um pavio e fechou o candle em cima da 78. Então, isso aqui eu já poderia entrar só por causa desse candle aqui. Magrela, mas é um risco maior? Sim, é um risco maior, porque eu ainda não tenho uma estrutura de baixa no time maior, que seria o H1, mas eu vou ter uma estrutura de baixa num time menor. Eu vou ter uma estrutura de baixa num time menor. Então, vamos mudar aqui para a gente ir num time menor e eu mostrar para vocês. Vamos aqui num time de 15. Não precisa ir lá para o M1, não. 5, 15 minutos já dá para a gente estar trabalhando. Tá vendo essa estrutura? Vamos aqui num time menor. Olha só. Nesse time menor, nesse tempo gráfico de 15 minutos, né? Nesse tempo gráfico de 15 minutos, eu consigo ver a minha quebra de estrutura. Como assim, Magrela? Observe o fechamento desse candle de 15 minutos. Deixa eu pegar a seta para ficar melhor. Uma hora eu aprendo a usar isso aqui. Observe esse fechamento desse candle, né? Já mostrando a força de venda, tocou na 88, retraiu, só que aqui não é gatilho para mim. Por quê? Porque ele não é um candle de H1 nem um H4, é um candle de 15 minutos. Eu ainda não estou confiante nele. Então, o que é que eu faço? Eu vou esperar a quebra de estrutura dele. E acontece. O que seria? Candles que fechem abaixo dele, porque me mostram a quebra de estrutura. Aí aqui ele mostrou. Esse candle aqui, ó, esse fechou abaixo desse e esse outro fechou abaixo desse. Como é que eu vou pegar a minha venda? Como é que eu vou pegar o meu desconto, a minha área de desconto? Simplesmente, pessoal, puxando a FIBO. Eu vou vir aqui, ó, pegar do topo ao último fundo que ele me formou, porque ele começou a subir e ir lá na minha área de desconto, ou seja, no meu 50% da minha FIBO.
E aqui nos 50% dessa nova fibra que eu puxei, uma fibra dentro da fibra, a partir desses 50% acima eu posso estar trabalhando. Ai, mas eu vou colocar, quero entrar nos 50%, Magrela. E aí, dá para mim? Você tem que ver. Você tem que ver se o stop está dentro do seu gerenciamento. Sua conta aguenta um stop de 140 pontos ou pipetes? Aguenta 140 pontos? Aguenta, Magrela, porque eu vou entrar com o lote de 0,01, vai ficar 1,49 de dólares. Então, dá para mim essa ordem. Então, arrocha. Entra nos 50%. Ai, não dá para mim porque tá caro. Coloca na 61. 121 pontos, dá para mim? Não, não dá, ainda tá caro, quero mais barato. Vai na 78. Ai, dá para mim na 78. Ok, entra. Não dá para mim na 78, vai na 88. Ai, não dá para mim na 88, então não, essa trade não é para você. Porque eu não posso entrar no 100%. Porque seria uma nova liquidez que foi gerada e vai acontecer essa quebra de liquidez, e aí sim eu teria que esperar a quebra de liquidez para estar pegando o reteste. Como assim, Magrela? Quebra de liquidez que eu mostrei para vocês. Deixa eu aqui. Menina, isso aqui tá tão ruim. Mas vamos lá. A quebra de liquidez que eu mostrei para vocês, que seria, se eu tenho um topo. Ai, tá aqui. Eu tava procurando um negócio preto. E pra mudar aqui. Peraí, gente. Deixa eu só. Não. Aqui tinha um bichinho que era pra ficar. Ah, tá aqui. Deixa eu só aumentar isso aqui porque tá horrível. Tá muito fino. Estilo, modelo, visibilidade. Acho que vai ter melhorado. Vamos lá. O que eu mostrei pra vocês foi o seguinte. Cadê? Ai, agora vai. Peraí, cadê o negócio aqui? Misericórdia. Deixa eu apagar. Não tá preto, não? Ai, é porque eu fui mal. Peraí. Dá certo. Prontinho. O que eu mostrei pra vocês foi o seguinte. Lembra das aulas passadas que eu disse pra vocês que o mercado tem um topo, ele cai. Se ele voltar na mesma área, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma área de liquidez. Então, por isso não é interessante eu pegar a venda nos 100%, porque ele forma um padrão do varejo, que seria um topo duplo, e é de interesse institucional capturar essa liquidez, se for de interesse, né? Claro, nesse momento, o mercado tende a ir lá, quebrar a liquidez, capturar, depois voltar e retestar, né? Fechar aqui o fechamento de contrato, fechar os contratos para depois voltar para a tendência de queda. Então, aqui seria a nossa FIBO que a gente traçaria futuramente. Se o mercado não respeitar a 78 e nem a 88 da FIBO, né? Não respeitar, se eu não pegar nessas áreas, eu não pego mais encanto nenhum. Por quê? Se ele vier aqui em cima no 100, ele vai gerar liquidez. E se ele gera essa liquidez, eu tenho que esperar a quebra de liquidez para vir num reteste, para aí sim eu pegar a minha venda. Entendeu? Então, sempre vocês têm que pegar ou na 50, 61, 78 e 88. Passou da 88, não pega mais. Já gerou liquidez, então tem que esperar a quebra de liquidez. Né? Não pode pegar na 100, porque senão formaria topo duplo. Tá bom? Então, aqui nesse caso, do exemplo que eu estou dando para vocês, seria que o mercado veio, né? Veio na minha área da minha FIBO maior, de um time maior, a minha FIBO ali de H1, H4, puxei a minha FIBO, o mercado veio na minha área de order block, que eu deixei marcadinho,
veio na order block, lá no time de H1 eu não pego ainda, eu vou num time menor, de 15 minutos ou 5 minutos, aguardo a quebra de estrutura, como aconteceu aqui, uma quebra de estrutura, candles fechando abaixo do outro, candle fechando abaixo do outro, mostrando que eu tenho uma quebra de estrutura, que eu tenho uma força vendedora. Confirmando essa força vendedora, o mercado tende a voltar para fechar os contratos, para mitigar os contratos num time menor. Então eu puxo a minha FIBO e aguardo a minha área de desconto, que é os 50% da FIBO, né, da parte superior, nesse caso, que seria essa área aqui. Essa área é a minha área de desconto da FIBO. Aí sim, eu vejo qual seria o melhor ponto para mim estar pegando, se é na 50, 61, 78, 88, né? Encontrei a minha área onde fica bom para mim o meu stop, já posiciono a minha entrada, posso colocar um sell limit, que seria um sell limit, uma ordem pendente. Posso posicionar a minha ordem pendente para quando o mercado tocar lá, ele acionar sozinho, ele entrar sozinho sem que eu precise estar olhando para aquela ordem e não perder a oportunidade de pegar a venda. Nesse caso seria venda, o outro caso seria de compra, né, se fosse ao contrário. Então, sempre eu tenho passo 1, primeiro passo, eu tenho que olhar a tendência. Qual a tendência que eu tenho no macro? Eu tenho no diário, eu tenho um gráfico em tendência de queda, então eu vou procurar venda. No H4 eu tenho uma... outra coisa, detalhe, muito importante. Não é porque eu estou no diário que eu vou ter que olhar, observar daqui de trás, não, pessoal. Eu posso estar tendo a minha orientação na última impulsão, se essa impulsão está sendo baixista ou altista, a última pernada, tá bom? Então, aqui eu observo, dá para me ver no diário nos últimos dias, né? É claro, visível que eu tenho nos últimos dias aqui do mês de novembro, ó, de 2020 a março, né, de 2021, eu tenho queda nesse mercado. Então, dá para me ver também que ele está sempre respeitando as order block diário. O mercado foi lá, ó, retestou, quebrou a estrutura de queda, depois de quebrar a estrutura, volta na área, faz mitigação, ó, fundo, quebrou a estrutura, voltou na área de order block, mitigou, fechou os contratos, voltou a cair, quebrou liquidez passada, veio novamente numa área, né? Nesse caso, ele não chegou a vir nesta order block aqui do diário, mas possivelmente ele foi numa order block semanal. Ó, eu tenho um semanal, né? Então, eu tenho um mercado aqui na order block semanal, o mercado veio, depois continuou a cair, né? Então, eu tenho um mercado muito saudável, fechando os contratos e caindo, né? Não tenho aquela queda tipo de deixando um imbalance, deixando aqueles contratos abertos, né? Então eu tenho sempre o mercado caindo, mas fechando os contratos e voltando a cair. Então vim no diário, depois do diário eu posso ir para H4, H1, ó, marcar minhas áreas. Ó, vou deixar uma análise para o SDCAD. Vamos fazer uma análise aqui para o SDCAD. O SDCAD, minhas áreas, minha próxima área que dá para mim estar trabalhando, sempre observando a área de desconto, como eu falei para vocês. Minha área de desconto seria acima da área de 50, então aqui, ó, é muito arriscado para mim pegar uma venda aqui. Por qual motivo? Mas é uma order block, né? É uma order block.
mas eu estou abaixo dos 50%. Então o mercado ele possivelmente ele tende a entrar nessa área aqui, vindo buscar essa order block aqui, ó. Então na 78, aí sim, para depois de fechar os contratos, voltar a queda, né? Então eu prefiro aguardar uma venda aqui em cima no H4. Então eu deixo marcadinho minha order block. Ultimamente eu estou marcando igual meu professor. Eu coloco só aqui e já coloco a anotação de texto e coloco order blocking. Deixa eu aumentar aqui. Prontinho. Order blocking H4. Order block H4. O que eu posso deixar mais marcadinho aqui? Eu tenho essa daqui de cima também. Caso ela não respeite essa, provavelmente venha respeitar essa mais de cima. Order block H4, né? Vou para um time menor, um H1, ver se tem algo mais de interessante para mim aqui no H1. Aqui fica essa imbalance, que não foi fechada, está dentro da minha order block, que já está marcada de H4, então não tem necessidade de eu marcar novamente. Aqui eu tenho essa aqui, que pode ser de H1, eu posso estar trabalhando aqui na área de 61 da minha Fibo, utilizando essa order block. O mercado não chegou aí nela, né? Chegou próxima, mas não chegou a vir nos 50% da imbalance, então eu posso trabalhar numa venda aqui. Então, order block H1, que não precisa ter pressa. Depois que eu marco as minhas áreas, aqui eu não pego porque aqui seria de mais risco, né? Que seria mais risco, mas eu posso deixar em observação. Às vezes, pessoal, entenda o seguinte, às vezes você vai pegar uma ordem no risco, né, que é uma ordem que é mais arriscada, e uma ordem que é mais, como é que se diz, mais dentro do setup, entendeu? Que seria que acima dos 50, então a gente trabalharia mais na 78, 88 da Fibo, né? Mas eu posso trabalhar numa área de 50 da Fibo? Eu posso, mas eu teria que ter mais confirmações. Como assim? A quebra de estrutura que eu falei para vocês antes. Eu posso pegar uma ordem de venda nessa order block, né? Nessa order block aqui, de H1, se o mercado fizer esse movimento aqui, ó. O mercado fizer esse movimento, for lá na área, né? Respeitar, aí vem quebrando estrutura de baixa, aí puxo a minha FIBA, ele voltando nos 50%, aí eu posso estar pegando a minha venda. Por quê? Porque o mercado já mostrou uma quebra de estrutura, já mostrou que está tendo força da área do order block. Então, quando ele retorna nos 50% dessa FIBA que eu vou traçar, né, daqui para cá, no caso seria de cima para baixo, né, nessa FIBA aqui que eu vou traçar, então eu posso pegar nessa área 50%, né, e colocar o meu stop, como eu disse para vocês, acima do último topo. No caso seria esse aqui que já teve a rejeição. Ah, Magrela, mas no meu bolso cabe aqui em cima. Então coloque, ficaria mais protegido, né? Mas eu particularmente, eu não gosto de arriscar. Eu não gosto de vir aqui em cima e arriscar muito, entendeu? Porque seria o dobro. Então, como é uma área de risco, não vale a pena eu arriscar muito. Concorda comigo? Se é uma área de risco, tem grande chance dela vir nessas outras order block aqui de cima da área de desconto do preço, então não vale a pena eu arriscar muito nesse trade. Então eu arrisco pouco,
né? E pegaria essa venda aqui no risco. Assim que ela descesse 50, 100 pontos, eu já colocaria no 0 a 0, já tiraria o risco dessa operação o mais rápido possível. E trabalharia até a área de liquidez. Mas se ele não mostrar essa quebra de estrutura, eu não pegaria, né? A não ser que tivesse uma retração, um pavio, né, bem grande também poderia ser. No H1 aqui poderia ser, que eu também trabalharia a venda, né? Então, é coisas que é de momento. É muito fácil nós mostrarmos um gráfico depois que está pronto, mas na hora que é o pensar, o esperar, o saber esperar, saber a quebra de estrutura, na hora que a gente está montando o gráfico. Então, vamos deixar de observação, eu vou deixar um print dessa nossa análise, vou deixar um print aqui, porque amanhã, na movimentação do mercado, a gente vai ver o que o mercado fez, e aí eu mando para vocês no WhatsApp o que o mercado andou fazendo. Depois que eu marco, pessoal, as minhas áreas de interesse, eu apago a FIBO. Eu não deixo para não ficar poluído o meu gráfico. Então, simplesmente eu apago a FIBO e fico aguardando só nas marcações. Aqui Order Block, OB, não é OB de opções binárias não, é OB de Order Block. OB H1. OBH1, que é a abreviação de Order Block. H1. Vamos deixar isso aqui marcadinho e vamos ver o que o mercado vai se comportar amanhã, o que ele vai fazer, se ele vai vir nessas áreas. Se não vier amanhã, não tem problema, depois da manhã, mas vamos ver essa semana como é que ele vai se comportar, se ele tende a vir buscar alguma dessas nossas áreas que a gente deixou marcadinho. Vou deixar bater um print dele aqui para ficar guardado. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a FIBO? Sempre vamos estar trabalhando na área de desconto do preço, acima dos 50%. No caso da... Oi. Eu só esqueci, na verdade eu não me atentei na hora que tu falou, que tu fez duas Fibonacci, né? A grande. É a grande, né? Isso. Aí a pequena, e qual foi o tempo ali? O tempo eu tenho que ir num 15 minutos ou num 5 minutos. Certo. Viu? Aí eu pego aquele topinho, fundinho e ele faz outra fibra ali dentro, né? Isso. Digamos que aqui fosse um time de 15 minutos. Essa estruturazinha aqui fosse um time de 15 minutos. Então, lá no 15 minutos, eu tenho que aguardar ele quebrar a estrutura de baixo, sempre quebrando. Aí, quando ele começar a subir, aí eu puxo a fibra de cima para baixo e aguardo na minha área de 50%. Certo. Nesse Entendi. caso, nesse caso aqui, coloco daqui para cá e aguardo nos 50%. Se 50% ficar caro, pega 61, 78, 88. Mas o stop vai ficar aqui em cima, viu? Certo. Sempre a gente vai ter que ir para um time menor para fazer as entradas. Por qual motivo? Para o stop ficar mais barato. E assim a gente tem uma confirmação da quebra de estrutura também, viu? Verdade, fica melhor de ver, né? Sim, fica bem O melhor valor de do ver. pedaço. Quando é que eu posso pegar uma entrada somente com fechamento do candle num time maior de H1 ou H4? Quando eu tenho um pavio, um fechamento, tipo aqui, vamos dar um exemplo. Eu tenho um mercado fechando na área de 78, digamos que ele deixasse esse pavio aqui, ó. Deixasse um pavio bem grande e o candle fechasse abaixo da 78 da Fibo grande, né? Então, se eu tiver esse exemplo, eu já posso entrar já no fechamento desse candle, sem nenhum problema, porque eu tenho o quê? Um pavio de retração, e isso num time menor é uma quebra de estrutura. Não precisa eu ir para um time menor para ver, entendeu? Porque quando eu tenho esse pavio de retração, num time menor, eu já tenho uma quebra de estrutura. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Nesse pavio aqui, deixa eu marcar ele. E vamos olhar num time menor. Ó, eu tenho esse pavio aqui. Se eu olhar essa estrutura num 5 minutos ou num 15 minutos,
eu já vou ter uma quebra de estrutura, ó. Observa, ó, já a força já quebrou fundos anteriores. O que aconteceu é que ele não voltou nessa área para me pegar o desconto, mas não tem problema. O que é que eu aguardo? Novas quebras de estrutura. Ou seja, eu aguardo o mercado vir fazer um novo fundo, né? Fazer um novo fundo, quebrando estrutura anterior, e aí eu puxo a minha FIBO nos 50%, eu posso pegar com o stop acima. Lembrando que o stop, ele nunca vai ficar igual, nunca pode ficar igual. Por quê? Porque se você deixar um stop igual, tipo aqui, ó, deixar um stop igual, ó, você teria sido estopado aqui. Mas se você colocar um stop acima, um pouco acima, você não teria sido estopado, você teria passado um pouquinho de sufoco, nos 50%, ó. Aí colocaria o stop um pouquinho acima. Não precisa ser muito, mas um pouco acima. Você teria passado um sufocozinho, né, um aperreiozinho, mas em nenhum momento o stop foi lá. O mercado caiu novamente. Nesse caso dessa queda, né, você teria travado no 0 a 0. Teria travado e ele voltaria e ele tiraria. Se não, continuaria na ordem, porque ele não, no momento algum, ele veio no stop aqui em cima. Veio novamente e aí ele se lateralizou, perdeu força. A FIBO ficaria aqui. E a entrada ficaria nos 50% ou nos 61%. E o stop acima. Ficaria mais ou menos isso aqui. E aí o mercado, nesse caso, está lateralizado, mas ainda não teria ele tirado da operação. O que o mercado está fazendo aqui? Ele está gerando liquidez. Ele vai gerando liquidez para quebrar a liquidez e para continuar a tendência. Se ele quebrar a liquidez em cima, né? Se ele quebrar a liquidez, aqui ó, porque eu tenho liquidez agora aqui nessa área, né? Se ele quebrar, ele estopa, no caso dessa ordem, estoparia. Você não faz nada, aguarda o mercado vir, quebrar a estrutura, fazer um spike, quebrando estruturas passadas, aí você puxa a FIBO daqui para cá. E aí aguarda a área de desconto do preço, né? E entraria com uma nova ordem de venda aqui com stop aqui em cima. Agora, se o mercado quebrar estrutura para baixo, porque ele também está gerando liquidez aqui embaixo, se ele quebrar para baixo, ó, se ele quebrar aqui para baixo, ele quebra, né? Lhe dá o positivo, lhe daria o take da sua ordem. Você pegaria o seu take na próxima área de liquidez, né? Seu take seria mais ou menos, seu take seria mais ou menos aqui, ó, uma área de liquidez, né? Então ele quebraria, te daria o seu take, aí você aguarda o quê? O mercado quebrar, fazer um spike, quebrar a estrutura anterior para voltar e aqui você fazer uma compra e aí até aqui em cima. Por que, Magrela? Mas se eu tenho um mercado em tendência de queda, por que eu poderia fazer essa compra? Porque até aqui em cima é uma área de venda. Então aqui eu poderia aqui em cima fazer outra venda e aí sim o mercado ir para a continuação da queda, no caso do SDCAD, entendeu? Mas eu posso estar trabalhando essas compras e essas vendas nesse intervalo de tempo, entendeu? Porque eu tenho liquidez, eu tenho uma quebra de liquidez, eu tenho um movimento institucional quebrando a liquidez, eu tenho um movimento de quebra de estrutura, voltando, fazendo a mitigação da área. Posso pegar a entrada de compra com o stop aqui embaixo e trabalhar até a minha próxima área de venda. Lembrando que eu não posso esquecer que o mercado é tendência de queda, então eu não posso fazer trades muito longos, porque o mercado é baixista, então ele tende a voltar a cair. Então, áreas de mitigação, áreas de order block, áreas de imbalance, tudo isso aqui são áreas de fechamento de contratos. Então, são áreas onde eu vou estar posicionando o meu take, tá bom?
Deixa eu apagar aqui. Deixar a análise. Ainda não tirei a fotinha aqui do H1. Deixar aqui. Deixa eu printar essa análise. Eu dei aquele exemplo de comprar e vender num time menor só para mostrar a estrutura. Claro, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tenho que olhar sempre num time maior, no H1. Eu tenho que ver macro para ir para micro fazer a entrada. Só fazer a entrada. A minha análise eu faço no H1 e H4. Por qual motivo? Porque são operações de swing trade, não é operação de day trade, aquela operação scalp, aqueles 15 minutos, 10 minutos de operação, fecha a ordem. Não é isso. São operações de swing trade, então eu tenho que trabalhar num time maior para o time menor. Então o time que eu utilizo é o H1, H4. Tá bom? São times mais seguros e trades que você vai operar tranquilo, não vai ter esse negócio de se aperrear assim, porque o day trade é muita pressão para o iniciante, então ele trabalha melhor no swing, ele fica mais confortável, faz a ordem, vai trabalhar, deixa a ordem rolando no celular e depois fica só acompanhando pelo celular. Eu vou mostrar para vocês, bem ligeirinho, só para finalizar aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Eu tô com uma ordem aberta aqui. Prontinho, eu tô com uma ordem aberta no EURUSD, ó. Tá aqui, eu tô com uma ordem aberta no EURUSD. Eu tô com uma ordem de compra, mercado altista, né? Tendência de alta. Estou com uma ordem de compra, estou com o meu stop loss aqui, a ordem está negativa por enquanto, né? Está negativa, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que não é porque a ordem está negativa que a pessoa vai se desesperar porque chegou próximo do stop, não, tem que manter a calma, porque não é todo trade que a gente vai estar ganhando, a gente vai acertar um, vai perder outro, vai acertar outro, perder outro, perder, acertar um, dois, depois perder, entendeu? O que importa é o nosso gerenciamento. Porque quando a gente perder, a gente perde um. Quando a gente ganhar, a gente ganha tipo 2, 3 para 1. Então isso vai cobrir os stops. Mas vai ter mês que a gente fecha negativo, tem semana que fecha negativo, mas na outra semana já fecha positivo. Então é manter a calma, não precisa se desesperar. Se o stop estiver dentro do seu gerenciamento, você não vai se aperrear. O que tira a gente do sério é quando você abre uma ordem que o stop fica muito caro. E aí você não... Simplesmente você começa a se desesperar. Né? Eu fiz uma ordem aqui com lote mínimo mesmo. Estou operando devagarzinho. Depois que... Eu tô me recuperando, né? Mas ainda não tô 100%, então eu tô indo devagarzinho. Porque é muito importante o seu emocional, como você se sente para você estar operando. Tá bom? Então, essa ordem, amanhã... Ela pode sim ir para o lado positivo, me deixar positivo, como ela pode vir aqui no meu stop e me estopar, mas aí eu sigo em frente. A gente não para não. Tá bom? Deixa eu ver se eu printo aqui essa hora. Naquela hora eu tentei printar e não consegui. Prontinho. Vou salvar aqui, deixar ela salva, pra gente acompanhar ela aí nos próximos dias. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu dei esse exemplo de venda. Na próxima aula eu vou dar exemplos de compra, tá bom? Pra gente ver o gráfico pro outro lado. Eu já ia te pedir isso. Um exemplo de compra, porque eu fico um pouquinho confusa, acredito. Não, acredito. Na próxima aula eu vou dar exemplo. Eu vou falar a mesma coisa, né? Vou falar da FIBO e a região diária e a marcação, só que a gente vai falar sobre compra, não vai ser venda. Vamos deixar um gráfico marcado em compra, que é para a gente estar vendo as duas estruturas. Sempre estar acompanhando as duas estruturas, porque eu me lembro que no começo eu sempre visualizei melhor a venda. Então, para me ver a compra, eu virava a cabeça assim, meio que de cabeça para baixo, ficava literalmente mesmo com a cabeça virada assim para o outro lado, que era para mim poder ver o que eu queria ver. Hoje não, já consigo ver dos dois lados.
mas no começo eu tinha muita dificuldade. Então, na próxima aula a gente vai ter um exemplo de compra, tá bom? Pois, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, né? A nossa próxima aula vai ser quarta-feira, tá certo? Show, show. Até lá, viu? Até lá. Obrigada. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até a Obrigada, próxima aula. arrasou. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para os meninos, eu dei exemplo de venda. No próximo vídeo eu vou estar dando exemplo de compra, para que todos venham entender bem direitinho o que eu tenho para passar para vocês, tá certo? Desde já agradeço a todos, muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, deixa, pessoal, o like, deixa o like que ajuda o canal a crescer. Nós já somos 1.015 inscritos. Deixa eu só confirmar se realmente é 1.015 inscritos. Todo dia eu olho, gente. Todo dia eu olho. Vamos lá. Deixa eu só carregar a página. Não, pessoal, nós somos 1.153 inscritos. Nós já somos 1.153 inscritos. Então, beijo, fiquem com Deus, tenham paciência, operem com calma. Para você que está começando agora, para você que está assistindo às nossas aulas, para você que está acompanhando os nossos vídeos, para você que já opera, mantenha a calma, mantenha a calma. Fique calmo. Porque somente com a mente tranquila você vai poder fazer excelentes trades, pegar excelentes trades. Somente com a mente tranquila. Se a mente estiver abalada, faça uma meditação, relaxe, desacelere para você poder fazer as suas operações com mais segurança, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.